Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. A gente vai falar hoje sobre se existe ou não uma religião verdadeira. E se existe, qual é o nome dela? Qual é a placa dela? Qual é a denominação dela? Vou lembrar os irmãos que acompanham a gente ao vivo agora, que todas as sextas, 7h20 da noite, horário de Brasília, e aos domingos, 6h20 da noite, também horário de Brasília, nós estamos ao vivo aqui pelo meu canal, Pastor Jardel Fernandes Oficial, tá? Então, e todos os dias da semana, de domingo a domingo, nós colocamos pelo menos 2 mensagens, 2 pregações, uma curta, uma longa, enfim. E todas as segundas, das 8 às 10 da manhã, nós temos um programa ao vivo na nossa web rádio. Se você não conhece ainda, Web Rádio Missão de Fé, você vai no endereço, na internet, na caixa de endereço, coloca www.radiomissãodefé.com, ok? Ou você pode ir na Play Store e baixar o aplicativo para o seu Android, Rádio Missão de Fé Oficial. Toda segunda é 24 horas de pregação, mas ao vivo nós estamos lá todas as segundas, das 8 às 10 da manhã, no programa Congregação Online, onde eu disponibilizo para vocês um número de WhatsApp, onde nós temos um programa Congregação Online exatamente por isso, onde nós tiramos dúvidas, questionamentos, respondemos perguntas, interagimos com os irmãos. É um programa muito saudável para a glória do Senhor. E aí no meu canal, Pastor Jardel Fernandes Oficial, tem a guia chamada Comunidade. Quase todos os dias a gente coloca uma enquete, uma pergunta, tipo: você é a favor do crente matar para se defender? Você é a favor de um pastor ser político? Você é a favor? Enfim, são perguntas polêmicas que nós fazemos questão de colocar para ver a opinião dos irmãos, e a gente sempre coloca 2 opções: sim, sou a favor, não, não sou a favor. E lá você tem também a opção de expressar a sua opinião nos comentários, tá? Lá você pode falar o que você quiser, pode falar contra o que eu prego, não tem problema, só quero que mantenha a ética, tá? Sem palavrão, sem agressões, mas pode expressar a sua posição, a sua opinião bíblica, tranquilamente, sem problema. Ninguém vai brigar por isso, ok? Contudo, é importante que os irmãos mantenham o respeito e a ética. Nós estamos dando a vocês uma oportunidade de vocês expressarem a sua mensagem, as suas ideias, os seus pensamentos para o mundo, certo? Isso é importante, eu creio que seja importante, tá? Em Tiago, capítulo 1, no verso 26 e 27, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo. Amém. Querido, se fala, eu acho que a palavra que a gente mais ouve nos últimos dias é religião. E na maioria das vezes a gente fala de religião e a gente ataca a religião, critica a religião. E nós, independente se somos reformados, pentecostais, neopentecostais, ou o povo do antigo sistema ou do novo sistema, enfim, na maioria das vezes afirmamos agressivamente: não somos religiosos, detestamos religião. Religião é do diabo, religião é de Satanás. Na verdade, existem milhares de religiões no mundo, mas se eu disser para você que todos nós somos religiosos, que todo homem, do mais herege ao mais obediente, do mais santo ao mais impuro, todos são extremamente religiosos. Por quê? Quando nós olhamos para a etimologia da palavra religião, a primeira etimologia, a origem da palavra correta, religião, ela vem do latim, significa religio, que significa respeito pelas coisas sagradas. Então tanto faz você ser um budista, você ser um evangélico, você ser um católico, um espírita, uma pessoa de uma religião oriental, enfim, de qualquer religião, aquelas pessoas têm respeito pelas coisas sagradas. Um segundo termo para religião,
que é um termo debatido, mas é o que é mais aceito pela igreja evangélica, porém não é o mais correto, mas é o religare. Também vem do latim, que significa atar ou ligar com firmeza. Então esses são as duas definições para a origem da palavra religião. Primeiro, simplesmente respeito pelas coisas sagradas, independente da religião. O segundo é ligar ou atar firmemente. Só que, quando nós vamos para o dicionário português, nós encontramos sobre a definição da palavra religião um ponto que, por isso que eu prefiro continuar dizendo que não sou religioso. Porque quando nós vamos para a língua portuguesa, nós vemos que, primeiro, religião é crença na existência. Preste atenção nessas definições, porque nisso vai depender o seu entendimento na mensagem que eu vou discorrer, tá? Crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Religião também significa postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Terceiro, religião significa sistema de doutrinas, crenças e práticas, rituais próprios de um grupo religioso, estabelecidos segundo uma determinada concepção de divindade. Ou seja, eu tenho uma certa concepção de Deus, e de acordo com o meu entendimento que eu tenho sobre Deus, eu estabeleço os ritos, as regras às quais eu devo seguir. Quarto, culto que se presta à divindade, consolidado nesse sistema. Quinto, observância cuidadosa e contrita dos preceitos religiosos, devoção, piedade, fervor, aquilo que aquela determinada religião ensina, independente do qual seja ela. Se é uma religião muçulmana extremista, que diz que você, o religioso, para observar essa religião cuidadosa, de forma contrita, você precisa mostrar a sua fé, amarrando uma bomba à sua cintura e explodindo o meio de milhares de pessoas para você poder conquistar um grande galardão na sua religião ou com Deus a qual você serve. Sexto, também diz que figuradamente é a prática, a doutrina ou organização que se assemelha a uma religião. O sétimo é figuradamente também aquilo que se considera uma obrigação moral, um dever intelectual. Então isso é a definição de religião na língua portuguesa. Mas aí, queridos, eu digo para você uma coisa com toda convicção: desde o ateu até o ser mais piedoso, o homem está à procura de uma religião. A alma do homem anela por algo maior, por algo acima do natural, algo que seus olhos não podem contemplar, mas que ele quer, ele deseja encontrar algo sobrenatural para satisfazer, para preencher seus anseios. O homem está à procura disso. Agora, das mais de milhares de religiões que existem no Brasil e no mundo, e das milhares de placas denominacionais de igrejas evangélicas, católicas e das muitas derivadas religiões que derivam do cristianismo ou não, eu lhe pergunto: existe uma religião certa? Existe uma religião que agrada a Deus? Eu vou lhe dizer a você que existe. Mas a religião que agrada a Deus, no sentido correto da palavra, no sentido bíblico da palavra, no sentido certo da palavra, não é meramente uma placa denominacional, não é um sistema de regras criado por homens legalistas, morais. Não, vai muito além disso. E para compreender sobre isso, nós vamos aqui abordar os pontos que Tiago cita aqui, para nós entendermos qual é a verdadeira religião, para que nós possamos compreender se nós de fato praticamos, não é fazer parte, entendeu? Porque ela não é um sistema meramente, como diz aí o dicionário da língua portuguesa. A religião verdadeira para Deus está mais para prática
do que a associação a alguma entidade religiosa. Ou seja, eu posso ser uma pessoa que sigo a religião verdadeira, que liga o homem com Deus, que aproxima o homem de Deus, sem fazer parte de uma denominação, sem fazer parte de sequer um ajuntamento de pessoas, porque é prática de vida. É prática de vida. Então, quando a gente for criticar a religião, a gente tem que criticar, mas com a ressalva de entender que nós estamos combatendo religião, ou criticando religião, ou não somos religiosos de acordo com os conceitos sociais, de acordo com as definições sociais. Mas poderíamos dizer, não há necessidade, mas poderíamos dizer que somos sim religiosos na religião que as Sagradas Escrituras ensinam. Está me entendendo aí? Amém? Então Paulo, ele, ao falar da religião que agrada a Deus, primeiro, ele diz, primeiro ponto, é que a religião que agrada a Deus, no verso 27, ela deve ser a religião pura e imaculada para com Deus o Pai. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que existe uma religião pura, imaculada para com Deus. E interessante, querida, a gente observar esse termo puro no original grego e o termo também imaculado no original. O termo puro, cátaros, significa limpo, algo que está puro, que não tem mistura. Ou seja, que é simplesmente a vontade de Deus limpa, sem mistura, sem acréscimo, sem aumentar, sem diminuir. Ou seja, se eu quero viver a religião verdadeira, eu não posso me submeter a dogmas de igrejas. Eu não posso me submeter a crenças, a regras de denominações. Eu não posso me submeter, me sujeitar, me tornar escravo, sim, a ideias e filosofias que os homens criaram em nome de Deus. Se eu quero de fato seguir a legítima e verdadeira religião para com Deus, se ele diz que há uma religião para com Deus, então há outras religiões, bem como nós acabamos de ver. Se há uma religião para com Deus correta, então há uma religião para com o sistema, para com determinadas denominações, para com determinadas crenças. Mas isso nós não estamos interessados. Nós estamos interessados na religião pura, limpa, algo que está puro, sem mistura, realmente para com o nosso Deus. E imaculada, o termo amiantos, no grego, que é sem mancha, uma religião sem mancha, uma religião sem contaminação, aquilo que não possui nada que provoque contaminação. É essa religião que Tiago está falando, quando diz uma religião imaculada para com Deus, ou seja, é algo que não provoque contaminação, que não haja mácula, mancha, adulteração. Tiago está se referindo à vontade de Deus. Tiago está dizendo para os irmãos ali, para aqueles irmãos que estão dispersos em vários lugares, sendo perseguidos, que para eles terem uma religião, não precisa eles estarem lá em Jerusalém, frequentando o templo de Salomão. Eles não precisam estar em algum local embaixo de um teto. Vocês estão dispersos, sendo perseguidos, ameaçados de morte, mas a religião que vocês precisam ter é a vida de vocês, a obediência de vocês. Isso fala, querida, exatamente que a verdadeira religião que deve nos ligar a Deus com firmeza, e para isso é necessário o seguinte: primeiro, conhecer e obedecer a palavra genuína de Deus, e não dogmas criados por homens. Quer ver um exemplo? Vá lá para Mateus 15, do verso 1 ao 9, para você ver um exemplo de extrema religiosidade, porém uma religião que não liga, não firma o homem em Deus, que é uma religião enganosa. Mateus 15, do verso 1, Mateus 15, do verso 1 ao 9. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Grupos extremamente religiosos. Disseram,
porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos. Olha o que é religião: tradição dos anciãos. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, Jesus, porém respondeu, disse: porque transgridem vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Olha o conflito das religiões: a religião pura, sem mácula, verdadeira, defendida por Jesus, e a religião legalista, sincrética, mística, defendida pelos líderes religiosos. Há uma diferença. O cumprimento de regras, o cumprimento de dever. Não, eu tenho que fazer isso 7 vezes. Não, eu tenho que pegar meu nome e colocar no óleo. Não, eu tenho que participar 7 semanas. Não, eu tenho que levar este objeto consagrado, este objeto ungido. Não, eu tenho que lavar minhas mãos. Eu tenho que fazer isso para que eu possa ficar puro diante de Deus, para que eu não venha ficar impuro diante do Senhor. Não, não posso tocar na carne de porco. Eu não posso tocar na galinha cabidela. Não, eu não posso usar um calção. Não, eu não posso. Eu estava defendendo a religião dos homens, enquanto Jesus defendia a verdadeira religião de Deus. E nós já começamos a ver aqui um conflito, que quando nós queremos, quando a sociedade quer impor uma religião humana, ela imediatamente transgride a palavra de Deus. É isso que estava acontecendo. Os religiosos dizem: vocês estão transgredindo o que os mais velhos ensinaram. Jesus diz: pois vocês, para guardarem a tradição dos mais velhos, estão transgredindo a vontade de Deus. Logo, qual é o mais importante? A vontade dos mais velhos, a quem devemos respeito, sem dúvida alguma, ou a vontade de Deus? E Jesus, e a discussão continua. Jesus dá aqui uma exortação para ele, dando um exemplo de que eles estão transgredindo os mandamentos de Deus para guardar a sua própria religião. Ele diz: porque Deus, no verso 4, porque Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe, que morra de morte. Mas vocês dizem: qualquer que disser o pai ou a mãe é oferta ao Senhor, que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o pai e nem a mãe. Assim vocês estão invalidando, pela tradição de vocês, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por quê? Porque em vão me adoram. Eles adoram sim, adoram a Deus sim, mas em vão, porque adoram a Deus ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus está dizendo: olha, fariseus, vocês andam tudo bonitinho, tudo certinho, vocês não perdem um culto, vocês não perdem um culto de oração, vocês não perdem um culto de doutrina. Todos os sábados vocês estão lá na sinagoga estudando a palavra, todos os dias vocês estão aqui no templo, fazendo parte do sinédrio, estão julgando a causa do povo, vocês prestam culto, vocês prestam louvores, vocês prestam adoração, vocês trazem suas ofertas, suas contribuições, vocês fazem tudo direitinho aí, mas de acordo não com a vontade de Deus, de acordo com o que vocês mesmos criaram. Olha como é perigoso religião. Olha como é perigoso. Estão seguindo tudo certinho, tudo santinho, corretinho, os filactérios, as franjas, os filactérios compridos aqui para representar a palavra de Deus que está aí entre as suas testas, está guardada na mente de vocês. As suas franjas compridas representando a santidade. Oram em pé nas sinagogas, fazem seus jejuns e desfalecem o rosto. Mas tudo isso que vocês estão fazendo, Jesus diz, é em vão. Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa: a maioria das pessoas no mundo que professam uma religião estão praticando-a em vão. Estão praticando-a em vão. A divindade que eles acreditam está adorando. Primeiro, se há uma divindade que eles adoram, além do Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, do mar e tudo quanto neles há, o Deus sempre eterno, único, santo e verdadeiro. Se há uma outra divindade além desse, primeiro é perca de tempo, não estão adorando a Deus, mas a um demônio. Segundo, qualquer religião que professe esse Deus santo, único, soberano, criador de todas as coisas, mas que não faça-o seguindo os preceitos que sua própria palavra ensina, também está fazendo em vão.
Ou seja, logo, tudo que se introduz no meio de um grupo de pessoas que dizem estar praticando uma religião, mas que não está de acordo com o que a palavra de Deus ensina, não passa de ajuntamentos vãos, no quesito espiritual. Social tem suas vantagens, mas espiritual é vão. Por quê? Jesus deixou claro: adoram, ensinando doutrinas que nasceram de vocês mesmos. E que doutrina era essa que nasceu deles mesmos? 400 anos antes de Cristo, por volta do ano 605, que foi a primeira leva para o cativeiro babilônico, e a última leva no 586, quando o povo chegou definitivamente no cativeiro babilônico, nasceram os grupos chamados fariseus e seus escribas, e também posteriormente nasceu o grupo dos saduceus. E esses grupos, como eles não estavam mais em Jerusalém, não tinham mais o templo, eles podiam mais adorar no templo? Não podiam mais adorar no templo. Não podiam mais prestar os sacrifícios no altar do templo. Não podiam mais realizar o culto conforme a lei de Moisés ordenava, a lei cerimonial. Então eles interpretaram a lei de Deus de acordo com sua própria concepção, de acordo com seu próprio entendimento, para adaptá-la o local onde eles estavam, a situação que eles estavam vivendo. Ao invés de eles se adaptarem à palavra de Deus, foram interpretar a palavra de Deus de um modo a se adaptar com aquela nação pagã. E ali criaram o que todo mundo conhece, os 613 preceitos da lei, que era a parafrase, a interpretação da lei mosaica. E agora eles trazem isso consigo há mais de 400 anos. É isso que aquela geração, 400 anos já passou várias gerações. Se nós considerarmos que uma geração pode variar de 70 a 80 anos, alguns dizem que é de 50 a 80, vamos ver que passou pelo menos aí umas 4 gerações ou 5 gerações. 5 vezes 8, 40, 400 anos, 5 gerações de 80 anos cada uma. E aquele povo mais velho que viu os fariseus interpretando a lei do seu modo, tudo bem, eles estavam vendo. Mas a geração seguinte, que já nasceu aprendendo a doutrina daquele jeito, interpretada daquela forma, e a outra geração que nasceu daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, já aprendendo a interpretação daquela maneira, para eles era o que era correto, para eles era o que era certo, que é exatamente o que acontece conosco nos dias de hoje, com a igreja evangélica e com a igreja como um todo. Que o que a igreja segue hoje, principalmente a igreja evangélica e a igreja católica, são exatamente a interpretação dos nossos líderes, nossos líderes antigos foram dando essa interpretação, e foi isso que eles ensinaram a gente, tipo, esse lugar é a casa de Deus, tipo, este lugar é um santo lugar, tipo, este altar é em pecado, porque senão Deus vai fulminar. Este lugar é a casa do Senhor, um lugar santíssimo. Então muitas coisas que eles foram ensinando, e foi entrando. Dízimo, século V, século VI, século VII, século VIII, foi entrando. Campanhas do século XIX, século XX. Campanhas, amuletos ungidos. Isso foi entrando, e a gente já nasceu vendo isso, normal. Tanto é que quando um crente descobre que, ou ouve falar que o dízimo é obrigatório, ele fica praticamente passando mal e precisando tomar um Lexotan e ir no médico imediatamente, porque é um absurdo ouvir isso. Mas foi exatamente isso que os intérpretes interpretaram e trouxeram para nós. E foi isso que nós recebemos e adotamos como religião pura e sem mácula para com Deus. Trazer um dízimo, trazer um voto, trazer um sacrifício, trazer uma oferta, construir templos pomposos, os irmãos pobres que morram para lá, né? Mas que nós temos que investir mesmo nas construções de megas patrimônios para a igreja. Foi isso que aprendemos. Mas aí nós vamos, queridos, esse conflito não parou por aqui. Vamos para Mateus capítulo 23.
do versículo 13 em diante, mais uma vez, estão ali os escribas e os fariseus. 23:13, Jesus, houve um novo confronto. E olha o que é que Jesus fala para os religiosos: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês fecham aos homens o reino do céu, e nem vocês entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Olha só, olha o que religião faz. Olha o que as muitas religiões faz com o homem. Nem os líderes entram no reino de Deus e impedem o povo de entrar. Por quê? Porque ensinam a doutrina em nome de Deus, que não é a doutrina de Deus, e confundem a mente das pessoas. Nem entram e impedem os outros de entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Oprimiam as viúvas, mas oravam 1 hora, 2 horas por dia, achando que a sua prolongada oração ia justificá-lo diante de Deus. Mas Jesus disse o contrário: a tua prática é ímpia, iníqua, essa tua religiosidade sem piedade, sem misericórdia, sem frutos do Espírito, e essa tua prolongada vida de oração só aumenta o juízo de Deus sobre a tua cabeça. Aí a gente liga a televisão, liga as redes sociais, o pastor subindo com um saco nas costas para o monte para orar, devora a casa dos pobres, dos coitados, arranca o que eles têm. Pastor, meu filho nas drogas, faça um voto que ele sai. Já fiz, faça uma campanha que ele faz. Já fiz, pega aquele envelope de dinheiro que ele sai. Já botei, faça um sacrifício maior que ele libera. Devoram a casa das viúvas, dos órfãos e de todos os pobres. O que eles puderem fazer, eles fazem de mal. Aí vão para os montes orar, acordam de madrugada na televisão, ou na rádio, ou na web rádio, ou na internet, ali com a roupa de pijama, dizendo que estão orando dentro da igreja, porque são santos demais orando pelo povo. Jesus está dizendo que só vai acumular mais ainda a ira de Deus na cabeça deles. E ele diz no verso 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra, talvez para conseguir o dízimo, né? Para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles vão a muitos lugares, vão para aqui, vão para lá, usa todos os meios, todas as formas, todo o seu intelecto, toda a sua eloquência, toda a sua força, pesquisa, estudo, para poder ganhar alguém para a religião deles. Para quê? Para tornar o coitado ainda mais filho do inferno do que eles mesmos. Olha quem é que defende os falsos profetas. Não são eles não, queridos, é o povo, são as crias deles. Olha quem é que entra nos vídeos, os vídeos que o Gilmar prega, que o Auricélio prega, que o Francisco prega, que eu prego, que nós temos a certeza com toda humildade que é o evangelho puro e verdadeiro. Pode ter algum equívoco, se a gente está equivocado a gente vai encontrar os equívocos e vamos consertando, é assim que funciona. Mas olha quem é que critica. Olha se o Valdemiro Santiago entrou alguma vez numa pregação nossa aqui para dizer que nós estava, porque é que nós estava pregando contra as heresias deles. São os prosélitos deles quem entram, são os filhos deles. Olha quando você bota um vídeo chamando a atenção de uma igreja a voltar-se para o evangelho. Como eu coloquei um vídeo agora semana retrasada, dando um alerta aos líderes da Assembleia de Deus, para acabar com aquele palanque político que a Assembleia de Deus está virando, para voltar às suas raízes, suas origens. Olha quem foi que entrou criticando: as crias, os prosélitos, que aprenderam radicalmente não a defender o evangelho, mas a defender a sua religião. Está dizendo, vocês vão, se esforçam à procura de ganhar alguém para a religião de vocês, e eles se tornam filhos do inferno 2 vezes pior do que vocês. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso não vale nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse está devendo. Insensato e cego, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Ou seja, eles valorizam mais o material do que as coisas espirituais. Claro que nós temos que levar em consideração, compreendam por favor,
que o contexto que nós estamos aqui ainda era o contexto da antiga aliança. O templo ainda tinha seu devido valor, tá? Espiritual, ainda tinha o seu devido valor espiritual. Os sacrifícios ainda estavam sendo realizados. Contexto, Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4 evangelhos, é dentro de um contexto da antiga aliança. Mas a gente já pode perceber aqui que eles valorizavam mais o material do que o sagrado. É ou não é assim hoje? O que se valoriza mais hoje, irmãos? O sagrado, o templo, que são vocês, ou o material? O que se valoriza mais hoje nas religiões? O sagrado, o templo santo, que são vocês, nós, a igreja de Cristo, ou o material? Não, se alguém jurar pelo altar não vale nada, mas se jurar pelo ouro que está em cima do altar, esse fica devendo. Jesus disse: vocês são hipócritas, avarentos, presunçosos, como dizem por aí, cães gulosos. Vocês não veem que estão diminuindo a honra das coisas espirituais e exaltando as coisas materiais, quando deveria ser o contrário. Religião faz isso, irmãos. E Jesus continua. No verso 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. O que? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, darem o dízimo, mas não omitirem aquelas, ou seja, a misericórdia, o amor, a piedade, a fé. Então Jesus dizendo para os fariseus que eles estavam muito preocupados em dar os dízimos, mas observe o detalhe: dízimo de quê? Do endro, do cominho, do hortelã. Isso não se aplica para nós por doutrina. Por que não se aplica para nós por doutrina? Porque estava dentro do contexto ainda da antiga aliança. Porque se isso aqui fosse se aplicar como doutrina, nós tínhamos que ir, se eu não me engano, para Mateus capítulo 8, é Marcos 8, quando Jesus cura o leproso e diz: vai, se apresenta ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés mandou. Então as pessoas curadas de lepra também tinham que fazer a mesma coisa, ir lá, oferecer um cabrito, degolar o cabrito, derramar o sangue dele. Mas é claro que isso não se aplica para nós. Mas o que Jesus está falando aqui, irmão, é exatamente de algo muito parecido, idêntico, que está acontecendo nos dias de hoje, onde os religiosos atuais acham que a religião consiste em levar dinheiro para uma determinada denominação, levar dinheiro para uma determinada religião. Hoje eu trouxe o meu dízimo, hoje eu trouxe minha oferta, hoje eu trouxe o meu voto, hoje eu trouxe o meu sacrifício. Aí o caba deixou o dinheiro do mês todinho lá na igreja, não pagou água, não pagou luz, não pagou aluguel, e volta todo achando que está vivendo pela fé. Vacilão. Jesus disse que o mais importante é que nós pratiquemos a misericórdia e a fé. Condutores cegos, vocês com um mosquito, engolem um camelo. Eu até disse outro dia, eles com um mosquito engolem um camelo. Eu acho que todos nós muitas vezes comemos mosquito e engolimos camelos. Mas eu dei um exemplo seguinte: diz, olha, abandonar a mulher e casar com outra não tem problema, não é pecado, mas não dar o dízimo é. Não dar o dízimo é pecado. Coou um mosquito, engoliu um camelo. E Jesus segue dizendo: fariseu cego, aliás, verso 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente pareceis formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca teríamos nos associado com eles para matar os profetas. Ora, vocês mataram o próprio Messias, como não? Assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, mesmo sendo religioso. Os religiosos são assim, irmão. O Charles Spurgeon, o David Brainerd, sim, o Jonathan Edwards, o apóstolo Paulo, o grande profeta Elias. Mas hoje eles não aceitam a verdade de Deus. Eles dizem valorizar esses homens porque não viveram na época deles, porque se tivessem vivido na época deles, teriam perseguido-os também, como perseguem hoje a verdade. Porque a religião só presta para isso, meu irmão. Religião tem dois lados muito controversos. Tem um lado extremamente excelente, que é a obra social, tirando gente das drogas, do vício, da prostituição, fazendo casa e recuperação, toda essa coisa, essas coisas aí. Mas o outro lado, extremamente oposto, não aceitam a verdade de Deus. Logo, é uma religião vã. Por quê? Porque o primeiro ponto de uma religião pura e sem mácula para com Deus o Pai é que, se a religião é pura e sem mácula, então temos que nos agarrar às verdades de Deus. A religião verdadeira é seguir a Cristo, não uma ideologia de um líder. Jesus questionou os seus seguidores e disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? A religião pura e verdadeira, primeiro ponto, irmão, é seguir a Jesus, independente de dogmas. Tirar os dogmas, tirar os costumes, as tradições, e seguir o evangelho puro, limpo, verdadeiro, do jeito que ele é. Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, aquele que me segue não andará em trevas. Se vocês crerem nas minhas palavras, permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tudo está ligado à palavra dele, a doutrina, o que ele ensina. O próprio Tiago vai dizer que o homem que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é como alguém que se olhou no espelho, logo se foi e esqueceu de como era. Esse é o primeiro ponto importante, irmãos, para que nós tenhamos não uma religião, mas para que nós vivamos a verdadeira religião bíblica, que está registrada em Tiago, na Bíblia. Eu não tenho uma religião, eu não faço parte de uma religião, eu não componho uma religião, eu vivo uma religião, no sentido bíblico da palavra, onde o primeiro ponto é obedecer a Deus, a sua palavra. Tira heresia, tira tudo que é heresia. Eu vejo gente, irmãos, presas, aprisionadas, dominadas por denominações, apavoradas, doidos para sair das garras de um lobo que os tem dominado, que os tem aprisionados, subjugado, mas apavorados com medo de perder a salvação. Você não faz ideia, irmão, das mensagens que eu recebo. Pastor Radel, se eu parar de cear, se eu não estou ceando, pastor, faz tempo que eu não ceio, eu perco a salvação. Pastor Radel, eu não estou fazendo parte do sistema, tem muita heresia, se eu não me batizar, eu perco a salvação. Pastor Radel, aqui nessa igreja tem muita heresia, mas estão dizendo aqui, se eu sair dessa igreja, eu perco a salvação. Isso é escravidão na mente, irmão. Isso é o terror imposto pelas falsas religiões. Isso é o terror dominador que se impõe aos religiosos para dominá-los. E Jesus confrontou isso de frente, porque se nós não confrontarmos, irmãos, muitos vão continuar presos,
Mas se nós confrontarmos, e uma palavra da verdade vai libertar. Fiquei feliz hoje. Uma senhora que está congregando já faz um tempão com a gente. Mas aí a gente nunca tem tempo de conversar. E hoje ela conversou com a minha esposa. Mora lá no aeroporto. Deve estar ouvindo. Congrega aqui com a gente. Irmã, você conheceu o trabalho aqui como? O canal, a pregação e tal? Eu conheci pelo YouTube. Eu era católica. Estava vendo muita coisa ali que eu não estava. Encontrei o canal. A verdade foi lá. Com todo esse bombardeio que a gente manda. Porque aqui, meu irmão, bombardeio para cima de falso profeta é pesado. Podia muito bem ela ter dito o quê? Não vou para essa religião não. Que é assim que as pessoas chamam, né? Não vou para essa igreja, não vou para essa denominação. Mas ela esqueceu religião, denominação, esqueceu tudo isso. Ela disse, aí tem a palavra. É a verdade. Ela me libertou, ela abriu meus olhos, meu entendimento, quebrou as cadeias. Tem que haver o confronto. Um certo filósofo político disse que o que lhe preocupava não era o grito dos opressores, mas era o silêncio dos justos. Isso é o que preocupa. Porque os opressores sempre gritarão, mas os justos na sua maioria se calam. Não vou ficar na minha, não quero confusão. Não, eu não vou criticar. Deixa o diabo colocar isso na tua mente, deixa. Não vou criticar, não vou criticar. Você não quer criticar? Então basta você ler todos os versículos da carta de Tiago. Porque todos os versículos da carta de Tiago é uma crítica aos falsos profetas, às falsas religiões. Das 13 epístolas do apóstolo Paulo, em todas elas, em algum ponto, em algum momento, Paulo aborda sobre os falsos profetas. Paulo critica os falsos profetas, as falsas religiões. Um dos maiores combates que a igreja passou no final do primeiro século, já a partir do ano 50, ano 40, aliás, a partir do ano 30 depois da morte de Jesus. Dos maiores combates, primeiro, foi contra a religião do judaísmo, o legalismo judaizante. O segundo grande combate, que ainda foi maior no sentido de expansão de ideias. O contra o judaísmo foi grande porque havia até morte, mas contra o gnosticismo foi maior porque contaminou as igrejas da Ásia, aliás, atingiu as igrejas da Ásia inteira. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, todas elas. Espalhou-se ali, meu irmão, como um mal. O evangelho de João, por que João insiste tanto no evangelho, nas 3 epístolas, falar de um verbo que se fez carne, que nós comemos com ele, o tocamos, nós o vimos, o apalpamos, que se alguém não confessa que Jesus não veio em carne, não é Deus. Por que João se preocupa tanto com isso? Combatendo a falsa religião do momento. Porque esse é o primeiro ponto. É obedecer a palavra pura, genuína e verdadeira de Deus. O segundo ponto, aí entra no verso, continua o verso 27. Já falou, a região pura e imaculada para com Deus o Pai, é essa. Visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Os crentes leem essa passagem, visitar os órfãos e as viúvas na tribulação, aí saem nos hospitais, jogando óleo em cima do povo, chega lá para um doente e de supetão, ei, tu quer aceitar Jesus? Aceita Jesus aí, rapaz, tu está doente aí, aceita aí Jesus. Não é isso que o texto está falando. O termo grego para visitar é uma palavra estranha. É piskepitomai, que significa não apenas visitar, como essa visita tradicional que a gente conhece, mas significa cuidar,
aliviar, considerar com misericórdia, praticar a benevolência para com alguém que está padecendo. Essa é a segunda parte da religião verdadeira para com Deus. Ou seja, a prática das boas, o quê? Obras. Apenas a confissão da fé não é o suficiente. Tiago trata a sua epístola quase toda sobre isso. Tiago vai muito além da confissão de fé. Ele entra na questão da prática. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque nós fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós andássemos nela. O que ele está dizendo? Que a igreja verdadeira de Cristo é diferente da religião. A religião pratica boas obras esperando dádivas de Deus. A religião oferece oferendas, ofertas, boas obras aos necessitados, aos aflitos, aos desamparados, esperando recompensa, esperando galardão, aguardando que alguma trombeta seja tocada para eles, ou achando que Deus vai ver que eu mereço alguma coisa e vai me abençoar. Mas Jesus está dizendo, Paulo está dizendo aqui, Tiago está dizendo o contrário. E Paulo corrobora em Efésios dizendo que as boas obras praticadas pelos crentes salvos, eleitos, são frutos inevitáveis que são produzidos na vida de alguém que de fato tem o Espírito Santo. Então ele está dizendo que se nós de fato praticamos a religião pura e sem mácula para com Deus, não frequentamos a religião, não, praticamos a religião pura e sem mácula para com Deus, está dizendo que nós praticamos as boas obras, não esperando uma recompensa, mas porque é inevitável, são frutos que brotam dentro de nós. Deus já nos fez para isso, para praticarmos boas obras. E aí o próprio Tiago vai dar um exemplo, no capítulo 2, do verso 14 ao 17, sobre essa questão da prática das boas obras, que legitimam a conversão do crente, que mostram a conversão. Não é legalismo, não espera nada em troca, é amor. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao 17. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obra? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã tiverem nus e tiverem feito falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, vá em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não disser nada necessário para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé sem as obras é morta em si mesma. Nós vamos lá agora para 1 João capítulo 3. 1 João, pertinho aí, vai. 1 João capítulo 3, do verso 16 ao 18. Olha o que é religião verdadeira. É prática, não é placa. Eu tenho uma religião, eu já tenho minha religião. Eu não tenho uma religião, eu vivo a religião de Deus, bíblica, não preceitos humanos. Esse tipo de religião é vã. Ignorantemente, por não conhecer o termo religião de fato, e até mesmo considerar o que está na Bíblia, a gente ignorantemente diz, não somos religiosos, só para tentar mostrar que nós somos, independentes, os super caras, Mas nós estamos vendo aqui que a Bíblia mostra que há uma religião que é vida. E aqui em 1 João capítulo 3, do verso 16 ao 18, ele diz assim: conhecemos a caridade, o amor nisso, que Ele, Cristo, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens deste mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade.
prática das boas obras que o crente faz. Se o amor de Deus está realmente na minha vida, ao ver o meu irmão necessitado, eu jamais fecho o meu coração para ele. Do meu muito ou do meu pouco, eu o socorro, eu estendo a mão para ele, eu faço alguma coisa por ele. Isso não é legalismo, não é ritualismo, isso é fruto na vida de quem é de fato convertido e tem o Espírito Santo. Apenas a confissão de fé, filho, não é suficiente. Crer que há um só Deus, creio, faz bem. Até o Satanás, o capeta, o demônio, os capirotos, tudo crê. E ainda tremem. Você só crê, mas não treme. Os demônios creem e tremem. Mas isso não é o suficiente. Que fé é essa? Que confissão de fé é essa que não tem obra? Que não é seguido de obra, de boas ações para com os irmãos. Como é que a gente faz cesta básica? Vamos lá para dentro de uma favela da cesta básica, tem um irmão aqui prezando uma chinela. Como é que vamos lá para a praia, aquela praça lá que tem os... Vamos lá para a Praça do Ferreiro levar sopão, tirar foto, botar nas redes sociais, aquela coisa toda. E um irmão precisando aqui de uma ajuda, de um remédio, da inteira do aluguel. Não, mas nós não vamos fazer porque não tem foto para a internet. Não tem foto para as redes sociais, não tem ninguém vendo. Não é isso. Isso não é religião, irmão. Eu dei um exemplo aqui sexta-feira e dei um exemplo hoje de manhã, e vou dar de novo. Eu moro numa rua onde tem um pastor que mora naquela rua. Um pastor muito simples, bem pobre. Tem um carrinho bem velhinho, um carro 96, é muito velho um carro 96. E lá na igreja daquele pastor tem culto todo dia tem culto, de manhã, tarde e noite. Estou exagerando, né? Mas tem culto quase todo dia. E como é igreja pentecostal, muitas vezes eu vou lá na varanda, olho, é grito, é labachúrias, é línguas estranhas, é sapateio, é revelação, é profecia. Eu já ouvi muita profecia lá dentro, dá para ouvir. Olha que Deus está dizendo isso, aquele, aquela ribuliço toda, aquela coisa toda que você já sabe. E o vidro do traseiro, para-brisa traseiro do carro do pastor quebrado, já fazia um monte de mês eu olhando. Um monte de mês. Aí quando foi, há uns 3 dias atrás, eu disse: Viviane, eu perguntei: Viviane, que religião é essa? Acho que a Viviane não estava nem entendendo o que é que eu queria dizer. Eu disse: Viviane, que religião é essa? Que cristianismo é esse? É o que, minha filha? Olha o carro do pastor aí quebrado, o vidro faz meses, está quebrado. Tem culto aí todo dia. Por que esse povo não olha? Irmão, vamos fazer uma vaquinha aqui. O Auricete pode dar R$1, o Gimato pode dar 2, irmão pode dar 3. Rapaz, vamos ajudar a botar o vidro do carro do pastor. Não é porque é o pastor, não, podia ser do outro irmão. Podia ser o da Francisquinha, o do Joãozinho, o Toninho, podia ser qualquer um. Poxa vida, eu estou vendo que o irmão não fez porque não está tendo condição. Porque o irmão é pobre, porque ele não está podendo. E eu estou aqui sapateando, show de Deus, dando lugar. Que lugar que é, rapaz? Que lugar nada? Lugar é emoção, lugar é fanatismo, lugar é sensacionalismo. Que cristianismo é esse? Cristianismo de confissão, mas sem obra. Não, mas eu já dei meu dízimo esse mês. Pegue seu dízimo, irmão, e vá para onde você quiser com ele. Vá comer uma pizza ali quando terminar o culto. Vá para a churrascaria e coma de carne assada lá. A Bíblia está falando, meu irmão, quer viver o cristianismo bíblico que agrada a Deus? Então não fecha teu coração ao ver a necessidade do irmão. Não fecha. O pastor, eu trouxe R$50 hoje para dar de oferta. Mas Deus me mostrou, pastor, um irmão dentro da igreja aí, pastor. Estou vendo que o irmão está necessitado. Meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Irmão, se Deus já moveu o teu coração, você viu o irmão necessitado, sabe lá quem é que vai fazer alguma coisa por ele. Se Deus já te mostrou, é tu que tem que ser o instrumento para fazer isso na vida dele. Se Deus já mostrou, já colocou isso, você viu, identificou, Deus falou, então faz, rapaz.
Pastor, mas se eu fizer, a igreja não vai poder pagar o aluguel. Se não pagar, nós vamos lá para a praça. Eu já disse. Vocês têm problema de ir lá para a praça, não é fazer um culto lá? Eu não tenho não. Tem não. Não sei que você seja um religioso, só que já está se for dentro de um templo, né? Aí eu não tenho problema nenhum em ir fazer um culto ali no meio da rua. Vocês iam, mas eu? Caba macho. Eu sei que muitos aqui também. Quem ia? Levanta a mão, só para a gente ficar. Oh, povo abençoado. Irmã Rosimeira levantou só porque os outros levantaram, não foi? Estou sabendo. É brincadeira, estou brincando com ela porque eu amo a mamãe Rosimeira. Mas é isso, irmão. Ele está falando aqui, não fechar o teu coração para construir um mega templo. Como é que você tem um amor de Deus e você fecha o coração para construir um mega templo? Como é que você tem um amor de Deus e fecha o coração para comprar aquela poltrona de ouro para o pastor, acolchoada com aquele tecido importado? Se você tem um amor de Deus, como é que você fecha o coração para comprar aquela cortina de 50 mil reais para a igreja? Não é isso que o texto está falando. Você tem um amor de Deus e fecha o coração para o teu irmão que você está vendo, está passando necessidade. Como é que o amor de Deus está na tua vida, criatura? Você não passa de um mero religioso, desorientado, peregrinando, perdido, sem saber para onde vai. Em Atos dos Apóstolos, ele mostra para nós como é que a igreja vai dizer. Atos 4, vai lá. Eita Jesus, hoje o capeta se manifesta aí, quando eu ouvi essa pregação. Pode olhar que já tem gente caindo no chão aí, nas mensagens aí, pode ler. Está com o celular aí, olha as mensagens, o bate-papo aí, já tem cabo endemoniado aí, ciscando no chão. Joga água benta em cima dele aí, irmão. Dá um jeito aí. Atos 4, 32 ao 35. Isso aqui que é viver religião verdadeira. Não é placa de igreja. Não é ter uma religião. É viver. Viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, o evangelho de Deus. Atos 4, 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes era comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam propriedades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido, depositavam aos pés dos apóstolos. Pronto, para bem aí. Tem mais nada para frente, né? Acabou isso aí, foi? Acabou aí? Não é até aqui que se lê, normalmente? Não é até aí que se lê, normalmente? Está vendo aí, irmão? A Bíblia está dizendo, atrás aos pés dos apóstolos. Aliás, irmão, vocês têm que me consagrar apóstolo, viu? Derrama aqui 1 litro de óleo na minha cabeça. Só cuidar para não desarrumar meu cabelo. Eu já saio daqui apóstolo. Aí vocês têm que depositar os pés do apóstolo. Aí isso para bem aqui. E o verso seguinte, que faz toda a diferença. E levavam todo o dinheiro para a construção do mega templo. E levavam todo o dinheiro para a compra dos utensílios de ouro da casa do Senhor. Não é isso. E pegava aquele dinheiro, repartia-se a cada um de acordo com a necessidade que cada um tinha. Primeira coisa, coração e a alma dos que criam, tudo que eles possuíam, tinham tudo em comum. O que é isso? Não é que agora o irmão vai pegar o carro do outro irmão, né, para poder curtir por aí. Não é isso. Mas todos usavam o que tinha para servir uns aos outros nas suas necessidades. Se eu tenho uma bicicleta, eu vou servir a obra de Deus com a minha bicicleta. Se eu tenho uma picareta, uma chibanca, um martelo, eu vou servir a igreja com o meu picareta, minha chibanca, meu martelo. Tudo que eles tinham era em comum, era, sabe, para servir uns aos outros. Claro que com cuidado com os aproveitadores. Que eu já sofri aqui com uns aproveitadores aí, que já passou, graças a Deus.
Pastor, eu estou precisando de pagar a agiota. Eu digo, irmão, você está enganado, eu acho que você está entendendo as coisas errado. Aqui nós não tem dinheiro para ninguém pagar a agiota, não. Então era o desapego, servindo uns aos outros com o que tinha. Povo realmente diligente, preocupado mesmo em servir, em ajudar. Era o prazer deles, era a alegria deles. Deve ser a nossa ainda hoje. Nós não queremos apenas uma confissão vazia religiosa. Se você quer parar de ser religioso e realmente seguir a Cristo, é isso aqui. Agora, se você quer continuar sendo religioso, continue do jeito que você achar melhor. Mas quer seguir a Cristo de verdade e viver a prática da religião verdadeira, imaculada para com Deus, é isso. E aí muitos pegavam das suas propriedades, vendiam, traziam o dinheiro todo para os pés dos apóstolos. Claro, irmão, que quando eu toco nisso aqui, eu faço questão de dizer que, pelo amor de Deus, não vá vender o que você tem e trazer para a igreja, não, porque senão você cobra um santo e descobra o outro. Ah, eu vendi tudo que eu tinha, levei para a igreja, agora fiquei aqui precisando de ajuda. Aí você vai... Ele tampou o sol com a peneira. Mas o que ele está falando aqui, irmão, é de desapego, de olhar para as necessidades e ver as necessidades e, sabe, ter um coração aberto para fazer alguma coisa. Porque nós aprendemos, nós só damos dinheiro se vender uma feijoada para nós, não? Irmão, sábado próximo terá a grande feijoada gospel da igreja. Os pagodeiros de Jesus vão estar aí, é só 50 conto. Você come feijoada até esticar o couro dos vazios. Até o couro dos vazios não tem mais para onde esticar. Esvazia aqui, irmão. Então eu vou, 50 reais. Digo, não, irmão, para me fazer alguma coisa eu não preciso de comprar uma feijoada, não. Irmão, a obra está precisando para pagar o aluguel, não sei o que, bote aqui envelope, aqui, dinheiro no envelope, faça aqui um sacrifício. Não precisa disso aí, não. Irmão, tem um irmão nosso necessitado que está precisando de um remédio que é 3 mil reais, que é não sei quanto, ou não sei o que mais, não sei o que. Faça aqui uma campanha, plante bananeira, faça pirueta, mas traga 1.000 reais. Não. Os religiosos têm que ter isso. A religião falsa. Mas o povo que vive a palavra de Deus, a religião verdadeira que é a palavra de Deus, firmados em Deus, alicerçados em Deus, ligados em Deus, que isso realmente é a religião que Tiago fala, ele se compadece para fazer. Quer ver um exemplo do Antigo Testamento, para a gente pular para o terceiro ponto, para a gente entrar para concluir? Deuteronômio 14. Esse capítulo aqui é um terror. É o terror do gafanhoto. Deuteronômio 14. Os gafanhotos, quando vê isso aqui, fica tudo doido para devorar. Se ler esse capítulo aqui, meu irmão, tudo que é devorador vai-se embora. Deuteronômio 14, do 28 ao 29. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade. Novidade quer dizer o que aquilo que a terra produziu naquele terceiro ano. No mesmo ano, e os recolherá nas tuas portas. Então virá quem? O levita. Porque o levita não tem herança nem parte contigo, o serviço dele é lá no templo. E virá também quem mais? O estrangeiro. Virá também quem mais? O órfão. Virá quem mais? As viúvas que estão dentro das tuas portas, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerem. A promessa que Deus prometeu que ia abençoar os dizimistas é essa aqui, ó. Eu vou abençoar toda a obra das tuas mãos. Se você fizer o que, Senhor? Se você pegar no cada terceiro ano o dízimo de tudo que você plantar e der para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro
e para o levita que trabalha lá no templo. Aí sim eu vou abençoar a obra das tuas mãos. Era isso. Essa era a religião judaica. Deus ensinando eles como é que eles tinham que viver uma religião que agradava o Senhor. Era isso. Se você for ler do verso 22 até o verso 26, você vai ver que o próprio judeu que comia o dízimo durante 2 anos. Aí no 3º ano apenas, os dízimos iam para os levitas, órfão, viúva e estrangeiro, que era muita coisa. Mas o povo só conhece Malaquias 3:10, né? Por que Deus está orientando isso, colocando essa regra, essa prática, como um plano de emergência piedosa, misericordiosa, de boas obras, de boas práticas, para ajudar os irmãos necessitados? Isso é a religião que agrada a Deus. Se uma igreja quer insistir em continuar a pedir dízimo, o dízimo está na Bíblia? Tá. Tem que ser praticado? Tem. Então, pratica do jeito que está escrito. 3º ponto. Então nós vimos aqui que o viver de fato a verdadeira religião que agrada a Deus, o primeiro é conhecer e obedecer a palavra do Senhor. 2º é praticar as boas obras, principalmente para com os nossos próprios irmãos, os domésticos da fé. 3º, que ele diz lá, e guardar-se incontaminado da corrupção do mundo. 1 Pedro 1, verso 13. 1 Pedro, depois de Tiago já vem Pedro. 1 Pedro 1, do verso 13 ao 16. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que se vos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque o Senhor sou santo. E lá em Hebreus capítulo 12, do verso 14, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, primeiro, santidade é interessante, é um termo interessante, eu acho muito interessante o termo santidade, porque quando você vai olhar no contexto do Novo Testamento, você vai perceber uma coisa, que ele vai dizer, vai colocar o passado, vai colocar no passado, dizer que Deus nos separou para Ele, ou seja, Deus nos santificou, nos cortou e nos separou para Ele, como propriedade exclusiva sua, nos santificou. Ele fala de estar santificado no presente e fala de continuar se santificando. E o que é santificação? A santificação é exatamente o não viver de acordo com os padrões pervertidos e imorais que a sociedade impõe. Exatamente isso. Não é fugir do mundo, não é se trancar dentro de casa e ficar orando 24 horas por dia, não é se trancar no quarto, ficar embaixo da cama, eu não posso olhar para o mundo, eu não posso olhar para a rua, eu não posso olhar para a televisão. Não, ele não fala aqui, irmão, de algo legalista, moralista, de renúncias vãs, mas ele fala de uma forma de vida de submissão e obediência a Deus, de princípios e ética e moral elevada. É isso que ele fala, de alguém que Deus separou para salvar, e que esse alguém que Deus separou para salvar, santificou para salvar, deve continuar vivendo em santificação, deve ter padrões mais elevados do que os padrões da sociedade, não melhor, mas mais elevado. Melhor que eu digo assim, não você sentir-se melhor do que os outros, você achar que é melhor do que ninguém, mas você viver de fato aquilo que nós chamamos de ética e moral cristã, aquilo que a Escritura de fato ensina, nós obedecer a palavra, seguir o que a palavra de Deus ensina, seguir o que a Bíblia Sagrada nos orienta, nós vamos estar andando em santidade. Não é aquela coisa, olha, eu não posso depilar as axilas, eu não posso tirar o bigode, eu não posso botar um brinco, eu não posso passar uma maquiagem, eu não posso fazer isso, tal.
Não é essas práticas legalistas, opressivas, sem sentido. Porque a gente vê muitas mulheres, principalmente com aparência tremenda de santidade, né? Umas até com o bigode já dá a volta aqui do lado, tão santa que são. Se levantar a mão para dar um tchau, o cabelo das axilas está aqui, mais ou menos assim, um palmo assim do... Tão santas que são. Que anda até fedendo, chega perto do marido até fedendo, porque acha que não pode mais botar um batom, botar uma lingerie, ficar bonita, cheirosa, para poder fazer amor com o marido, ou ser sensual para o marido. Não, tem que ficar fedendo, porque eu sou santa demais. Aí daqui a pouco o marido vai, né? Passa um chifre, trai a mulher, arruma outra, ela vai dizer que foi o capeta, foi o cão. E na verdade não foi o capeta, não tem nada a ver com isso. Foi ela mesmo quem proporcionou isso. Claro que não em todos os casos, né? Tem homem que vacila mesmo tendo uma boa mulher. Mas irmão, essa coisa, essas imposições, essas regras rigorosas, que não tem valor algum. Aquilo que eu falei no começo. Santificação, o que é santificação? Não posso comer carne de porco. Eu não posso comer galinha cabidela. Oh, aleluia, eu sou santo. Não posso. Não posso. Tem gente que se escandaliza comigo aqui o que eu vou dizer, mas se escandaliza não. Eu não posso tomar uma taça de vinho, mas a minha esposa, lá no nosso quarto, ali naquele momento a gente não pode. Ai, a ira de Deus está acesa sobre nós. Não estou mandando ninguém beber. Estou mandando ninguém beber. Estou dizendo o que é que as regras da religião impõem. E o que a Bíblia não impõe. Onde é que a Bíblia me proíbe? Para me ser santo, onde é que a Bíblia me proíbe? Porque eu comer um pedaço de carne de porco assada na brasa. Aquele pedacinho que vem com carne assim, irmão, mas com aquela gordurinha do lado. Que você pega aqui, bota na boca, chega e estrala e a gordurinha assim. Ai, eu perdi a salvação. Ou acaba se sentar, para quem gosta, né? Comer uma xírica de chorisco. Para quem gosta. Aí o pessoal, mas em Atos capítulo 15 diz que não é para nós comer sangue, mano. Pera aí, meu irmão, entender Atos direitinho aí, viu? Vamos entender Atos direitinho aí, depois a gente fala sobre isso aí. Ou o caba senta lá e comer aquela galinha cabidela boa que mamãe fazia. Oh mamãe, quando eu vou para aí quero comer a galinha cabidela. Não, porque nós somos santos, 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 santos. Aí por causa disso, o cara acha, irmão, por que você não usa um calção? Porque eu sou santo. Irmão, porque todo dia, toda hora, de noite, de manhã, de tarde, tanto faz, está chovendo, fazendo sol, você só anda de calça comprida e de camisa de manga comprida, porque eu sou santo. Quer dizer que se tu botar um calção e uma camisa de manga igual essas aí, tu perde tua santidade. Não é isso, irmãos. Isso são imposições, regras que escravizam. Santidade não é isso. Obedeça a palavra de Deus, aí sim você estará andando em santidade. Tudo com muito cuidado, com muita cautela, e evitar escândalos, andar na presença de Deus com temor e tremor, fazer o que é certo aos olhos de Deus e diante dos homens. Isso é santidade, santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, você está percebendo, você está observando que religião não é um título, que religião não é uma placa denominacional, não é o cumprimento de rituais, de ritos e dogmas, não é nada disso, é um modo de vida. Religião bíblica, verdadeira, legítima, genuína, religião pura e sem mácula para com Deus o Pai. Você está percebendo que é a forma de você viver obedecendo a palavra de Deus? É isso. Então, para concluir, os irmãos já podem ir dar graças a Deus, né? Que se nós queremos viver essa tal religião pura e sem mácula para com Deus o Pai,
Então, essa verdadeira religião, nós devemos ir além da confissão. E também não há necessidade de sair por aí dizendo eu sou religioso, porque eu continuo dizendo eu não sou religioso, porque eu levo em consideração o termo popular, social do que é religião. E isso aí eu não sou. Mas se for por termo bíblico, Tiago, do que é a religião pura e sem mácula para com Deus, aí sim eu arriscaria dizer que eu não sou um religioso, mas eu pratico a religião, que é a palavra de Deus. Contudo, eu prefiro não usar esse termo mesmo. Mas eu preciso que vocês compreendam isso, porque nós que estamos aqui, e muitos que estão aí, e outros que vão ouvir isso aqui, ou estão ouvindo em algum lugar, ainda estão presos a muitos laços da religiosidade. Eu esqueci de colocar a interpretação equivocada da ceia, a interpretação equivocada do batismo. Nós praticamos batismo? Sim. Por imersão? Sim. Mas se eu não me batizar pecar a salvação? Tem nada a ver. Mas a religião ensina o quê? Que o irmão tem que se batizar, porque quando sair do batismo ele sai uma nova criatura. Não, aí está errado. Nós praticamos a Santa Ceia? Praticamos a ceia do Senhor, conscientes de que a ceia no tempo dos apóstolos era uma grande festa, era comida para se esborrotar. Os irmãos comia, mas no meio da ceia, daquela comilança toda, eles tiravam aquele momento para fazer lembrança, memória da obra que Cristo fez por nós aqui do Calvário. E aquele pãozinho que a gente usa na ceia, e o vinho que a gente usa na ceia, já disse aqui 1 milhão de vezes, aquilo não é santo nem é sagrado. Depois que eu oro, ele continua sendo pão e vinho do mesmo jeito. E quando nós usar aqui que comer, fazendo memória, lembrança, como memória da morte do Senhor Jesus, o que sobrar aí não precisa ter, que a religião diz, queima porque é santo, joga fora porque é sagrado. Não, os meninos podem comer sim, pode comer os meninos, já que o vinho é sem álcool, pode tomar também, não tem problema. Mas os dogmas religiosos, uns exageram idolatrando essas coisas, os outros exageram desprezando tudo. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta como temos que fazer. Amém, igreja? Então que você deixe de ser um mero religioso e passe de fato a viver a verdadeira religião, que é o Evangelho. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.